Carta aos Hebreus, capítulo 3, vou ler os versículos 12 e 13, que diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E eu pergunto, você crê que essa é a palavra de Deus? Então eu leio mais uma vez e você repete após mim. Vamos lá. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Você crê que Deus vai falar conosco? Ocupe suas mãos, por gentileza, vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já leu. Feche seus olhos, aplaudindo, glorificando o Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Nos unimos nessa noite, meu Deus, para te adorar, para te cultuar, para bendizer e engrandecer o teu santo e poderoso nome. Pai querido, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E presta-nos uma leitura, derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. E quem vem aqui onde não há falar, não te tem nada a dizer, todos vão ouvir a tua voz, a tua palavra. Estamos com os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que o Senhor pensa, renova toda a barreira, todo obstáculo, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra gravar e produza o resultado para que possa ser enviada em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se trouxe o celular, coloque no modo avião e abra o bloco de notas e tome nota. Deus quer a palavra dele não somente no papel, no meio digital, mas no nosso coração. Amém? Só para você entender aqui o pano de fundo da história que inspirou, né, esse escritor, o Espírito Santo inspirou a escrever. Nesse período da história, a igreja atravessava uma severa perseguição por parte do Império Romano. Conta a história que Nero havia ateado fogo em Roma, e Roma queimou uma semana, e Nero tocava lira, cantava, dançava, vendo toda aquela tragédia. Roma era uma cidade, nesse tempo, não é? No ano 64, com mais de 1 milhão de habitantes. Era a maior cidade do mundo. Dos 14 bairros, 10 queimaram, somente 4 não queimaram, e esses 4 eram povoados por judeus e cristãos. É então que Nero vai dizer que quem colocou fogo na cidade foram os cristãos. E começa então uma perseguição violentíssima, crudelíssima, a ponto da história dizer que faltou madeira para crucificar a gente. Começaram a amarrar as pessoas em postes nas ruas e queimavam vivas. Nesse tempo aqui, dizer que era cristão era assinar uma sentença de morte, era assinar o próprio atestado de óbito. Muitos, então, vão retroagir na fé, vão retroceder, vão negar a Jesus. O Senhor já havia avisado, quando lemos o Evangelho, ele deixou claro: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem por amor de mim a perder, salvá-la. No Apocalipse, na carta que ele manda João escrever, uma delas, ele diz: seja fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. E esses aqui, muitos, né, vão apostatar da fé, e usando o exemplo destes que apostataram da fé, desistiram da fé, é que o Espírito Santo move aqui o escritor, creio eu, como a maioria também, que foi o apóstolo Paulo, para incentivar os irmãos. Para incentivar. E neste capítulo aqui, né, encontramos o texto lido de maneira clara, um coração que não pode ser mau. Se o coração não pode ser mau, tem que ser o quê? Bom. Se não pode ser infiel, tem que ser o quê? Fiel. Se não pode se afastar de Deus, tem que fazer o quê? Se achegar. E aí, no versículo 13, o texto deixa claro: exortai-vos uns aos outros. O que é exortar? Encorajar. Tem gente que pensa que exortar é pegar, não é, uma vara e dar na cabeça. Não, não é isso não. É encorajar.
Mas encorajar quando? De vez em quando o calo aperta? Não, exortar, encorajar todos os dias, uns aos outros. No tempo que se chama hoje, porque tem 2 dias que a gente não consegue fazer nada. Ontem já foi, já era. Você não tem como mudar o seu passado. Já passou. O que foi, foi. Não dá mais para mudar. E amanhã não dá para fazer nada, porque amanhã só existe no campo das ideias. Quando dá meia-noite é hoje, 1 da manhã é hoje, 2, 3, 5, 10, 15 horas, 20 horas, é hoje. Então hoje nós temos que nos encorajar, hoje nós temos que cuidar do nosso coração para não deixá-lo endurecer pelo engano do pecado. Se você tiver uma caneta, grife essa parte final do versículo 13, endureça pelo engano do pecado. Você bem sabe, nós vamos percorrer aqui vários textos, tá? Se você for rápido, endereço, vá acompanhando. Se você não for tão rápido, lhe aconselho que vá anotando e depois em casa, com calma, você medita. A palavra diz, não é? Lá no livro de Provérbios, capítulo 4, vá só anotando, quando for para abrir, eu falo para você abrir e acompanhar. Provérbios 4, versículo 23, deixa claro: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O salmista diz no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O diabo sabe que o destino que Deus envia a palavra é para que ela venha ao nosso coração. O diabo, sabendo disso, ele trabalha para que a palavra não chegue no coração. Se você ler a parábola do semeador, está lá no Evangelho de Mateus 13, Lucas 8, no Evangelho de Marcos também, o Senhor Jesus conta que o semeador saiu a semear. E ele vai falar de 4 tipos de terreno. E uma parte, a primeira parte, caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram. E quando ele vai dar a explicação, ele diz que essa parte aí são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não entendem, e vem o diabo e rouba. E eu pergunto, você está entendendo até aqui? Porque é importante entender, não é? Deus tem nos dado graça, e digo não só a mim, mas enquanto o Ministério Paz e Vida, e é bíblico, não é o ministério da palavra. A palavra precisa ser pregada, ensinada, de maneira que quem ouve, entenda. Já lhe aconteceu alguma vez, você ouviu uma pregação, o pastor pregou 1 quilo, você não entendeu 100 gramas? Foi Bíblia, um monte de versículos, mas tudo desconectado. Parece que não tinha o desenvolvimento do entendimento, né? Note que quando lemos o Evangelho, desde o Antigo Testamento, Deus dá ordem para ensinar a palavra, para pregar a palavra, de maneira que entenda. Jesus pregava de maneira que eles entendessem. Encontramos isso lá no livro de Neemias, capítulo 8. Encontramos a igreja em Atos, capítulo 8. Filipe pergunta para o eunuco, você entende o que você está lendo? E aí abre a escritura de maneira que ele entendesse. Então, a mensagem precisa ser pregada de maneira que quem ouve entenda, porque se não entender, o diabo vai roubar a semente. E o diabo trabalha de maneira direta e de maneira indireta. Diretamente para roubar a semente. Não acredito nisso não, não acredito nisso não. Né? E tem gente que dá ouvidos ao diabo porque não entendeu. Por isso que é importante entender a palavra. Mas, se o diabo não consegue roubar diretamente, ele trabalha de maneira indireta. Jesus conta outros 2 tipos de terreno. Uma porção cai ali entre as pedras, até nasce, germina, mas vem o sol e sufoca e mata, não é? Ou seja, quando vem ali as primeiras aflições, perseguições por conta da palavra, a pessoa acaba deixando. Jesus conta um outro exemplo, um outro tipo, não é? A semente cai entre espinhos e quando ela cresce, ela é, sufocada. Explicando, ele vai dizer que são os cuidados dessa vida, as riquezas, não é? O amor ao dinheiro, é o diabo trabalhando diretamente. Haja vista que, se você ler o Evangelho, você vai ver o próprio diabo tentando Jesus, dizendo, tudo te darei, se prostrado, me adorares. O dinheiro em si não tem problema algum, amados. O dinheiro em si é uma bênção. Com dinheiro você compra comida, você compra uma roupa, você compra uma casa, não é? Sim ou não? É melhor passar fome, não ter roupa e não ter o teto sobre a cabeça. É melhor ter, não é verdade? Com dinheiro em si, você vai ter para manter sua vida, sua família, para ajudar quem precisa. Você não só vai alimentar sua barriga, mas você pode dar comida a quem tem fome, roupa a quem não tem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Com recursos também mantemos a casa de Deus. Mas o diabo sabe, o problema não é o dinheiro em si. O problema é o amor ao
dinheiro. E aí tem gente que, ao invés de usar para comprar comida, usa para comprar droga, bebida, para fazer todo tipo de mal. Todo tipo de mal. É por isso que nós temos que tomar cuidado, porque o diabo vai trabalhar sempre para endurecer o coração, para pecarmos contra Deus. Vá comigo lá no livro dos Salmos, Salmo 95, vá lá comigo. Nós temos que ter cuidado e olhar para o nosso coração. Salmo 95, eu vou ler os versículos 7 a 10. Esse salmo aqui é a respeito da turma que saiu do Egito. 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Deus tirou eles do Egito em um dia e passou 40 anos querendo arrancar o Egito do coração deles. Aquele povo viu o mar se abrir e atravessaram no meio. Deus matou os inimigos, os corpos caíram lá do outro lado, cantaram e dançaram. Era coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, água brotando de rocha, maná todo dia. Eles viram. Eles não ouviram falar, eles viram, eles vivenciaram. Mas olha o que diz aqui. Encontrou? Salmo 95, versículo 7. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu passo e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribá, como no dia da tentação no deserto. Aí você anota do lado, livro de Números, capítulos 13 e 14, que é disso que está tratando aqui. Versículo 9. Quando vossos pais me tentaram, provaram, me viram a minha obra. Olha o 10. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Se você tiver uma caneta, grife aí a expressão povo que erra de coração. Ou seja, o coração não se volta para Deus, porque não quer, porque ver eles estavam vendo. Tem um ditado que diz, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Eles estavam vendo Deus agindo, mas mesmo assim endureceram o coração. Amados, a palavra deixa claro, Jesus disse, Marcos 7, 21, é do coração que procede todo tipo de pecado. O adultério, o homicídio, a avareza, a idolatria, o engano, a maldade, todo tipo de pecado procede do coração. Então, nós temos que ter cuidado para o nosso coração não endurecer. Afinal de contas, o que é a dureza de coração? Que o texto diz que não devemos ter. O que é a dureza de coração? Em primeiro lugar, é a resistência em ouvir e obedecer à voz de Deus. O que é dureza de coração? É falta de empatia, de compaixão para com o próximo. O que é dureza de coração? É insistência em ter razão e não está nem aí, está sempre certo, nunca erra. Se você ler o livro do Êxodo, você vai ler o capítulo 19, Deus traz aquele povo, tirou eles do Egito com mão forte, poderosa, traz eles agora ali ao sopé do Monte Sinai. E Deus vai dizer para eles, versículos 5 e 6, fala Moisés para eles e diz, vocês são para mim propriedade particular. Vocês são para mim um reino sacerdotal. Que privilégio, não? E aí traz eles ao monte. O texto vai dizer que o monte fumega. E aí tem relâmpago, tem raio. Irmão, se Deus quisesse matar eles, Deus já tinha matado. Mas eles estão vendo para eles contemplarem quem de fato é o Deus de Israel. É o único Deus vivo e poderoso. Eles todos ouvem Deus falar. Todos ouvem Deus falar. Só que a questão é, quando eles ouvem Deus falar, ao invés deles se aproximarem, quererem ouvir mais, Deus é Deus, Deus é bom, Deus é fiel. Sabe qual é a atitude deles? Eles se afastam e dizem, Moisés, fala você com Deus, senão nós vamos morrer. Deus queria matar, Deus já tinha matado. Deus queria se revelar. Deus queria que eles conhecessem quem de fato é Deus. Né? Eles só ouvem a voz, eles não veem figura, fisionomia, eles não estão vendo, mas eles estão ouvindo. Está escrito que a fé vem pelo ouvir. Ao invés de querer ouvir mais, se aproximar mais, eles fogem, eles se afastam. Eles não querem ouvir a voz de Deus. Ao passo que Moisés quer. Moisés entra lá na nuvem escura, ele fala com Deus, ele fica 40 dias. Quando ele desce do monte, como é que está o rosto dele? Brilhando, respondendo. Mas aquilo era só para Moisés? Deus ia dar só para Moisés? Não! Deus queria compartilhar com todos. E liga para quem está pela para você também. Tem lugar para você, se você buscar, você vai entrar na sala do trono, na presença do Altíssimo, e a glória dele virá sobre a sua vida. Não é só para pastor, para a porta da vida, é para quem quiser. É para quem quiser. A nova aliança não é diferente. 1 de Pedro 2,9 deixa claro.
né? Vocês são reino sacerdotal, povo adquirido, nação santa, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a dureza do coração é resistência ao ouvir e obedecer à voz de Deus, falta de empatia e de compaixão. Quais as consequências da dureza do coração? Em primeiro lugar, se afasta de Deus. Se afasta, não vai querer comunhão com Deus, vai querer ficar distante, vai querer ficar longe. Se você ler o livro de Levítico, o livro de Números, você vai ver várias rebeliões. Êxodo 32, o que aquele povo fez enquanto Moisés estava no monte? Diga comigo, bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Fizeram bezerro de ouro, mesmo tendo mandamento, que não era para fazer mais escultura. Lá na frente vai ter rebelião, o Datão, o Corá e o Abirão se rebelando contra Moisés, e uma série de coisas. Porque não quiseram se aprofundar. Irmão, é tão bom lidar com gente cheia do Espírito Santo. É tão bom lidar com gente obediente a Deus. Isso é maravilhoso. O ruim é lidar com gente rebelde, é difícil. É trabalhoso. Mas Deus dá graça para lidar. Diga para quem está ao lado, Deus vai te dar graça para lidar com todo mundo, viu? Mas quais são as consequências? Então, a pessoa se afasta de Deus. Quais as consequências? A pessoa não aprende com os próprios erros. Tem um ditado que diz, o inteligente aprende com os próprios erros. O sábio com os erros dos outros. E o tolo nunca aprende. Nós temos que ser, no mínimo, inteligentes, né, minha gente? O ideal bíblico é ser sábio. Já visto que o exemplo está aqui. Bons exemplos e maus exemplos. O bom exemplo a gente faz igual, o mau exemplo a gente não faz. E às vezes o bom exemplo e o mau exemplo é o mesmo personagem. Vemos uma hora o Abraão mentindo, mas lá na frente ele se torna o pai da fé. Vemos uma hora o valente Davi derrubando o gigante e caindo diante da beleza de uma mulher. Mas depois ele se arrepende. Que coisa tremenda, altos e baixos, não? Os exemplos estão aqui para vermos, não é? E uma consequência gravíssima da dureza de coração pode ser a pessoa, ao passo que vai se afastando de Deus, vai chegando cada vez mais a um passo do único pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que é justamente o que o texto adverte, se você ler lá Hebreus capítulo 6, o texto vai dizer de gente que foi cheia do Espírito Santo, provou os dons, né, a revelação divina, conheceu o século futuro, mas tornou a pecar deliberadamente. O texto diz, é impossível que mais uma vez sejam renovados para arrependimento, porque tornaram a crucificar Jesus. Olha a seriedade disso. Temos exemplos bíblicos de gente de coração duro, seja o faraó do Egito, seja Saul. O Saul, o problema nunca era ele, o problema eram os outros. O problema nunca era o Saul, não é o profeta que não chegou na hora. Eu só apresentei o sacrifício e o profeta chega atrasado, fazer o quê? Nunca era ele, não é? Olha, Samuel, fiz do jeito que Deus mandou. Daí esses animais aí, mas foi os soldados, foi os homens que quiseram trazer para oferecer a Deus. Não sou eu, não. Saul nunca era com ele. Ô querido, isso é terrível, não é? E você bem sabe o que aconteceu na vida de Saul. O Espírito Santo se retirou dele, qual foi o fim dele? Tirou a própria vida, o suicídio, não é? Seríssimo. Nos tempos de Jesus encontramos uma classe, não somente uma de fariseus, mas outras de saduceus e escribas, gente que se apegava às tradições humanas. Jesus disse isso. Vocês estão invalidando a palavra de Deus, colocando a tradição dos homens acima. Mateus 15, Marcos capítulo 7. O negócio nessa época que era terrível. Se você ler lá, desde o Antigo Testamento, era mandamento honrar o pai e a mãe para que se prolongue os dias da vida. Qual é a lógica da vida e que é mandamento? O pai e a mãe cuidam do filho e da filha. Quando esse filho, essa filha cresce, constitui família, o pai e a mãe ficam velhos, quem tem que cuidar de quem agora? Misericórdia, não é difícil a resposta. Então diga assim comigo, o filho tem que cuidar do pai. Isso é mandamento, isso é a lógica. Sabe o que essa turma fazia aqui, na época de Jesus? Esse bando de religiosos a pegar em tradição, de um coração duro, miserável, terrível. Sabe o que eles faziam? Entravam em conluio com o sumo sacerdote e dizia assim, vamos fazer um acordo aqui. E o acordo é, eu te dou uma comissão por fora, mas você vai dizer, eu vou dizer para todo mundo, que eu dei todos os meus bens para o templo, para Deus, em oferta a Deus, e aparentemente eu não tenho mais nada, só pobre. E sabe qual era a intenção de fazer isso? Não dar assistência ao pai e à mãe. É o que Jesus joga na cara deles.
Vocês dizem que o que tem é corbã, ou seja, oferta para Deus o patrimônio inteiro, para não cuidar do pai e da mãe. Que gente de coração duro. Será que nos nossos dias é diferente? Não tenho nada contra bicho, irmão. Na minha casa tem um coelho, tem 5 calopsita, peixe eu não sei nem quantos. Pela minha mulher, pelos meus filhos, eu tenho que morar numa fazenda para ter um zoológico. Não tenho nada contra bicho. Mas a gente vive num tempo de gente que bota o pai e a mãe no asilo, o filho e a filha na creche e vai passear com o cachorro. Não tenho nada contra bicho. Tem nada, você tem seu bicho, você chama de amor, de bebê, chama o que você quiser. Só não pode perder, não é, o entendimento adequado. Teu filho, tua filha, você tem que cuidar. Seu pai, sua mãe, também não cuidou de você? Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. É dureza de coração. Pode chamar bicho de meu amor, de bebê, de neném, mas chama também o pai e a mãe. Chama também o filho e a filha. Demonstre amor também pelas pessoas. Não é? Tem gente que eu já ouvi várias vezes. É melhor lidar com bicho do que com gente. Tem gente difícil que tem, né? Já pensou se Jesus pensa isso também? Seria de mim, de você? Hã? Já pensou se Deus pensa dessa maneira? Eu vou lidar só com ovelha, que é tão obediente. Eu vou lidar só com as calopsitas, que canta tão bonitinho. Eu vou lidar só com os peixes que faz glu. Deixa esse bando teimoso pro inferno. Já pensou? Ô, irmãos, a gente tem que olhar para o nosso coração, né? Quais são, então, se você quiser anotar, eu separei aqui, algumas características de um coração endurecido. E todas elas, se você puder, já abra aí no livro do profeta Jeremias. Todas elas aqui, vamos escorrer, estão no livro do profeta Jeremias. Por quê? Jeremias viveu numa geração que o coração daquela turma era duro. Culminou com o cativeiro babilônico, não é? O coração era duro. Então, quais são as características? A primeira delas, vá comigo, Jeremias capítulo 13, versículo 10. Deus levanta Jeremias, Deus levanta outros profetas para profetizar, mas não dão ouvidos, fazer o quê? Primeira característica de um coração duro, Jeremias 13, versículo 10, diz assim: este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras e caminha segundo o propósito do seu coração. Se você tiver, grife aí a primeira parte do versículo, tá? Este povo que se recusa. A primeira característica aqui é insensibilidade. A pessoa não quer ouvir a voz de Deus. Não quer ouvir a palavra de Deus. O texto diz que caminha segundo o propósito do seu coração, anda após deuses alheios para servi-los, inclinar-se diante deles, será tal como se para nada serve. A dureza, então, do coração, a pessoa não quer ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Querido, querida, quando nos aproximamos de Deus, queremos ouvir cada vez mais. Lembra do Samuel? Anote aí do lado, 1 Samuel capítulo 3. Samuel vai ser ensinado, vai ser instruído, para que quando ouvisse aquela voz que chama o seu nome, ele dissesse, você lembra? Ele foi ensinado, instruído a dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O irmão, Deus fala com quem quer ouvir. Se você quiser ouvir, ele vai falar com você. E olha aqui para mim, ele fala diretamente. Embora ele use a minha vida, a vida do pastor A, do pastor B, usa a gente na rua, na televisão, usou até jumenta para falar, mas isso não exclui o fato de que ele quer falar diretamente. E se você quiser, é você orar, você tem acesso direto a todo poderoso. Não precisa de terceira pessoa, não. Muita gente até quer ouvir a voz de Deus, mas só quer ouvir através de outras pessoas. Então, nada contra a revelação. Deus me usa em revelação, Deus usa irmãos também, não tem nada contra a profecia, irmão. Mas se eu tenho acesso direto à fonte, é que eu preciso de terceiro. Se eu tenho vida com Deus, comunhão com Deus, eu só vai usar um terceiro para confirmar o que Deus me falou. Deu para entender isso? Não é? Uma das primeiras mensagens que eu ouvi há mais de 20 anos atrás foi: Deus falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Elias, Deus quer falar com você. Deus usa a minha vida, Deus usa a vida que Ele quiser, mas se você quiser, você vai ter vínculo direto, acesso direto a Deus. Eu guardei aquilo no meu coração até hoje. Eu não preciso de terceira pessoa, não, irmão. Não preciso de terceira pessoa. Peço oração, ore por mim, ore por você, não é pecado pedir oração, mas eu não preciso de você para ter acesso a Deus. Você não precisa de mim para ter acesso a Deus. Você tem acesso direto. Quem entendeu, diga amém. Amém. Uma outra característica de um coração endurecido, capítulo 16, versículo 12. Estão todas aqui no livro de Jeremias, tá? Quando for para mudar para outro livro, eu aviso. 16, 12 diz assim: e vós fizestes pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para me não dar ouvidos a mim. O que é isso na prática? É ignorar a palavra e a vontade de Deus.
Não quero nem saber. É uma pessoa que deliberadamente quer ignorar a palavra de Deus, a vontade de Deus, não está nem aí. E uma outra característica, além da insensibilidade, da ignorância, vai ser a arrogância. Capítulo 18, versículo 12. Acompanhe aí comigo. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Quem está vivo, diga amém. 18, 12 de Jeremias. Mas eles dizem, não há esperança, porque após nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Grife a expressão, porque após nossas imaginações andaremos. O que o povo dizia? Eu vou fazer o que me der na telha. Meu corpo, minhas regras. Só dou no meu nariz. Eu faço o que eu quiser. Você já ouviu gente falar assim? Que arrogância, não. Que soberba. Porque tudo tem regra. Todo lugar tem regra. Você já imaginou se eu chego na sua casa e digo para você, o que essa mesa está fazendo aqui? Tem que estar lá. Se eu chego na sua geladeira, cadê isso, cadê aquilo, cadê não sei o quê? Por que o quarto é aqui na acolá? O que será que você vai dizer? A casa é minha, tá ficando doido? Quem manda aqui sou eu. Imagina que o camarada vai trabalhar na empresa, chega lá, o uniforme da empresa é, sei lá, uma camisa azul, uma calça jeans e uma bota. Mas ele diz, não quero camisa azul. Eu quero camisa, é verde, porque eu gosto de verde. Mas o uniforme da empresa, que cor é? É azul. Ah, não quero calça jeans, não, eu quero outra. Mas o uniforme é calça jeans, não é? A empresa tem regra. Com Deus não é diferente. Onde é que estão as regras? Diga comigo. É a palavra de Deus. E a palavra diz que a arrogância, a soberba, precede a ruína, a queda. Então, nós não podemos viver achando que vamos fazer o que dá na telha, de jeito algum. É o que está escrito na palavra. Não é do meu jeito, não é do teu jeito. Diga comigo, é do jeito de Deus que dá certo. É do jeito de Deus. Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Se nós tivermos também, a palavra dele será verdade na nossa vida e na nossa boca. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Uma pessoa de coração endurecido, ela é orgulhosa, é soberba, ela não aceita ser corrigida, porque ela sempre está certa. Ela não erra, ela é infalível. Ela é a última coca do deserto, a última bolacha do pacote. Que presunção, não? Uma outra característica, 23:17 de Jeremias. Abra aí comigo. Jeremias 23, versículo 17, diz assim: dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Note que esse capítulo 23 aqui, Deus usa Jeremias para falar dos falsos profetas. E esses falsos profetas é que diziam aquilo que Deus não disse. Diziam o que Deus não disse. E esses falsos diziam, paz tereis. Mas Deus não está dizendo que é ter paz. Esses falsos diziam, não virá mal. Mas Deus estava usando Jeremias para dizer, vai vir mal sim, o chicote vai estralar. O Jeremias e outros profetas passaram anos e anos profetizando, dizendo, se arrependam, volta para Deus, se arrependam, volta para Deus. Mas com isso, o que eles estão demonstrando aqui? Diga comigo, teimosia. Você conhece gente teimosa? Alguém aqui já andou a cavalo, a jumento, algum animal assim que empacou? Já chegou espora em bicho alguma vez? Chicote também? Com animal bruto, ó. Como é que Deus faz? Preste atenção, o Salmo 32, a palavra deixa claro que nós não devemos ser como a mula, nem como o cavalo que não tem entendimento. Mas tem gente que às vezes se comporta justamente assim, sem entendimento. Sem entendimento. Este povo teve que passar pelo cativeiro babilônico, e aí se você ler o livro de Lamentações e outros, você vai ver que muitos morreram, os que sobreviveram foram humilhados. Humilhados. O templo, outrora, chegou um tempo na vida desse povo que eles deixaram de adorar o Deus do templo para adorar o templo. Chegou um tempo que eles pensaram, se o templo está de pé, Deus está aqui, acabou. Foi o templo que Salomão construiu. Deus respondeu, Deus mandou fogo. E eles deixam de adorar a Deus para adorar a estrutura luxuosa, bonita e bela que Salomão construiu. Para eles o que importa, o templo está de pé, aí Deus derrubou. Porque Deus tinha dito isso para Salomão.
Leia lá, segundo Crônicas, capítulo 7, Deus deixou claro. Enquanto estivesse na presença dele, crendo, obedecendo, Deus estaria lá, ouviria, abençoaria, responderia, e tal, e tal, e tal, e tal. Só que Deus deixa claro também, se me deixar, eu boto esse templo abaixo. E quem vê vai dizer, o que esse povo aprontou para acontecer uma tragédia dessa? E aconteceu. Deus deixou os babilônios destruírem o templo, roubarem tudo. Sabe como é que esse povo estava andando? Com as nádegas de fora, no meio, até vir sentido Babilônia. Em vergonha, em humilhação. Tamanha era a dureza do coração. Só pergunto para quem está do teu lado, não é teu caso não, né? Claro que não, Deus me livre, caso dessa turma aí lá fora, mas não é o nosso. Mas esse povo, o coração, diz lá Zacarias 7,12, duro como diamante. Uma outra característica, Jeremias 11, versículo 8, um povo de coração malvado. Jeremias 11, 8 diz assim, mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Pelo que trouxe sobre eles todas as palavras desse concerto, lhes mandarei cumprir isso, mas não cumpririam. Um coração malvado. Irmão, será que nos nossos dias tem gente de coração malvado? Será que a maldade está aí? Gente que mata por causa de um celular. Gente que atira no outro de graça sem levar nada. A maldade está aí, irmãos. O mundo jaz no maligno. Só que, embora o mundo esteja no maligno, o nosso coração não pode ser assim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vimos então aqui as características da dureza de coração, só 5. Agora a questão é, como resolver? Como resolver? Como não ter um coração duro? Em primeiro lugar, se você quiser anotar, crer na promessa de Deus. Temos uma promessa, né? Jeremias 36, se você quiser acompanhar, versículos 26 e 27, tem uma promessa aqui que diz assim, ó, e vos darei um coração novo. Esse mesmo povo aqui, da geração de Jeremias, que foi levado lá para a Babilônia. Lá na Babilônia, Deus levanta Ezequiel para trazer a profecia. E vos darei um coração novo. Estou lendo Ezequiel 36, 26. E porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Em primeiro lugar, havia uma promessa de Deus. No capítulo 37, Deus mostra a Ezequiel um vale de ossos sequíssimos e manda ele profetizar, e ele profetiza, e há um rebuliço, e aqueles ossos se juntam, e vem carne, e vem nervos, e vem pele, aí Deus manda ele profetiza de novo, e vem no Espírito, e o Senhor deixa claro, assim farei a casa de Israel, vai ser cheio do Espírito, na minha presença. Então há uma profecia, há uma promessa para você, e para tua casa também. Talvez você diga, passou para a glória de Deus, meu coração não é duro. Duro gostar do meu marido, é da minha mulher. Tem promessa para ele, para ela também, creio. Mas, em primeiro lugar, nós temos que crer. Mas essa fé, ela precisa ser demonstrada com atitudes, com ações. Porque está escrito, fé sem obras é morta. Então, o próximo passo, depois de crer, é buscar. Livro de Jeremias, vá lá comigo, volte lá, capítulo 29. Eu vou ler do 11 ao 13. Deus também usa Jeremias para dar direção àquele povo, dizendo, Jeremias 29, do 11 ao 13. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso... Você pode ler comigo o versículo 13? E buscar-me-eis. Não, só quem está acordado. E buscar-me-eis. E me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem um ditado no nosso país que diz, quem vê cara não vê coração. Deus só vê o coração. Aliás, está escrito isso, não é? 1 Samuel 16, 8, Deus disse a Samuel, não atente para a estatura, para a formosura, porque Deus não vê como o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. Se o coração for inteiro do Senhor, as mãos serão, os olhos, os ouvidos, a boca, o bolso, será tudo. E Deus vai conferir a verdade do nosso coração, a sinceridade, a intensidade. Alguém que ouviu e entendeu isso foi Davi. Salmo 27, 8. Salmo 27, versículo 8, está escrito, quando tu disseste, busca a minha face,
O meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. No mesmo Salmo, no versículo 4, Salmo 27, versículo 4, ele diz: uma coisa pedi o Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, para contemplar a beleza da sua formosura e aprender no seu santuário. Querido, querida, para conservar o coração na presença do Senhor, o primeiro lugar é crer, o segundo lugar é buscar, para aprender dele. Porque Jesus disse, Mateus 11, 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos que aprender dele. Porque a palavra dele, diga comigo, é viva, é poderosa, é eficaz. A palavra de Deus, diz Hebreus 4:12, ela penetra até a divisão da alma e espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que é isso? É compreender aqui dentro, né? Olhando a olhos nus, nós só vemos o corpo, mas dentro nós temos uma alma, temos também um espírito. O Espírito Santo vai habitar no nosso espírito. Na alma estão os sentimentos, as emoções. E o corpo e a alma juntos formam o que a Bíblia chama de carne. Está escrito, quem anda na carne não pode agradar a Deus. A Bíblia não nos convida a viver na carne, na alma. Deus comigo a viver pela fé. Fé não é emoção, fé não é sentimento, fé é certeza, fé é convicção. Fé é acreditar, ainda que eu esteja chorando hoje, a alegria virá pela manhã. Fé é acreditar, ainda que eu esteja sozinho neste banco, meu marido vai estar aqui, minha mulher vai estar aqui, meu filho, minha filha, minha casa, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Fé é acreditar, onde eu estou doente, mas Deus vai me curar. Fé é acreditar naquilo que não se vê. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fé está no espírito, não está na alma. O problema de muita gente é que vive por alma. E a alma é montanha-russa, irmão. A alma é gangorra, é roda gigante. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. É pico de emoção. Uma hora ri, outra hora chora. Uma pessoa que vive da alma é terrível. A nossa alma ela é bipolar. Tome cuidado. As doenças da alma estão aí aos montes. Rivotril, remédio mais vendido nesse país há quase 10 anos. A depressão está aí. A síndrome do pânico, a crise de ansiedade, o burnout e tantas outras coisas. É a alma gritando e gemendo. Quando eu tenho convicção, o profeta Abacuque 3:16, 17 vai dizer: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja vaca nos currais, nem ovelhas nas malhadas, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque a minha alegria não está em coisas, em situações, a minha alegria vem do Todo-Poderoso, a minha paz vem dele, ele é o príncipe da paz, ele me deixou paz, e a paz dele é cega dele, ele me diga, ele é aprender dele. Toda inteligência emocional para não reagir, não é? Na alma. Uma pessoa na alma fala besteira, faz besteira. E tem um ditado que diz, depois que o leite derramou, não adianta mais, chorar já derramou. Querido, querida, suponha que você tem um copo, uma taça de cristal. Depois quebrou, dá para dizer, desculpa, já quebrou, né? Dá para colar com super bonder? É uma coisa, por exemplo, de cera, de barro, dá até para colar, fazer um remendo, né? Uma vez, quando minha esposa estava grávida da nossa primeira filha, ela ficou tão gorda, ela era magrinha, né? Literalmente bem magrinha, mas engordou 27 quilos. E a prótese é sob medida. Ela ficou tão pesada, que estourou o joelho da prótese. Minha sogra colocou um Durepox. Resolveu? Você acredita? Durou anos aquele Durepox. Tem coisa que dá para colar com Durepox. Super Bonder. Uma taça de cristal não tem super bom no mundo que cole. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós temos que aprender com o Senhor. Então é crer na promessa, é buscar de todo o coração, é aprender com Ele, é conservar a palavra. Lucas 8, vai lá comigo que eu quero ler. O versículo 15 somente. Falei há pouco da parábola do semeador, né? A semente caiu à beira do caminho, a semente caiu ali entre as pedras, o sol queimou, a que caiu entre os espinhos, mas tem uma outra porção que Jesus explicando, né, ele fala, caiu em boa terra e produziu frutos a 30, 60, 100, e ele explicando diz assim, encontrou? Lucas 8, versículo 15, e a que caiu em boa terra, estes são os que ouvindo, está ouvindo aí? Quem está ouvindo, diga amém. Ouvindo está no gerúndio, você percebeu, né? Ouvindo é ação continuada. Ouvindo a palavra, conservam um coração honesto e bom e dão fruto com perseverança.
Note que há uma porção que ouve a palavra. E não somente ouve uma vez, mas ouve e continua ouvindo. E conserva. Você já comprou algum alimento em conserva? Palmito, milho, azeitona, tem um monte de coisa aí. Qual é a ideia da conserva? Para que põe um alimento em conserva? Para quê? Não ouvi. Não, fala mais alto. Durar mais tempo, né? Só que antigamente havia um outro método de, por exemplo, manter a carne em conserva para durar mais tempo. Antes mesmo existia geladeira, energia elétrica, industrialização. Qual era o meio de manter, por exemplo, a carne durando mais tempo? Você sabe que é altamente perecível. Era fazendo o quê? Salgando. Você acha que é por acaso que Jesus disse: nós somos sal da terra e luz do mundo? Tem que conservar. A única função do sal é salgar. Se ele parar de salgar, não vale mais nada. Mas note que o texto diz, ouvindo a palavra, conservar a palavra num coração bom e honesto, mas diz ainda, repita comigo, dar fruto com perseverança. E eu comigo, fruto com perseverança. E anote aí, são 3 tipos de fruto. 3 tipos. Diga para quem está ao teu lado, você precisa ser árvore frutífera. Porque se não for, irmão, o machado está na raiz, viu? Vai virar lenha e a fornalha é gigante, tá? E a maioria vai para o inferno, não custa repetir, porque Jesus deixou claro, a porta e o caminho da perdição são largos. A maioria vai para lá. O caminho e a porta da salvação são estreitos. 3 tipos de fruto. Primeiro deles, quem quiser anotar, fruto de arrependimento. Como assim, pastor? Em primeiro lugar, o arrependimento é condição essencial para entrar no reino. Mateus 3, versículo 1. Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos. Arrependei-vos. Essa é a mensagem. Quem não se arrepende não vai entrar no reino de Deus. Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. Lhe pergunto, ele morreu por qual dos 2? Hã? Ele morreu pelos 2. Os 2 foram salvos? Não. Só um foi salvo. Só um foi salvo. Só um se arrependeu. Então o arrependimento não é só no início da caminhada. É toda vez que pecar. A regra é santidade. O pecado tem que ser exceção na vida do cristão. O pecado, às vezes, é um tropeção. Você já tropeçou na rua alguma vez? Essas calçadas, cara, comigo é uma benção, né? Tobogã, sobe e desce, sobe e desce. Às vezes você está andando e tropeça, né? Às vezes o pecado é uma tropeção. De uma tropeção, o Senhor me perdoe, fiz isso, falei aquilo, pensei, olhei, sei lá. Pede perdão, se arrepende. O pecado, às vezes, é um escorregão. Já escorregou e caiu? Meu irmão, já engessei essa perna direita 3 vezes por escorregão. Na época, né, mais de 20 anos atrás, trabalhava numa empresa entregando folheto na rua, calçada irregular, ou chuvosa ali, tinha chovido, água, às vezes barro, escorreguei. Às vezes, né, engessei essa perna direita 3 vezes. Às vezes o pecado é escorregão, escorregou, caiu. O que tem que fazer quando cai? Eu comigo, levantar. Ô, pastor, se não tiver força, estende a mão e diz, Senhor, segura na minha mão, porque a promessa dele, ele disse, eu estou da tua mão e na minha mão, eu não temas que ele ajuda a levantar. O que não pode é a pessoa querer continuar caída. Tem que se arrepender. Se você olhar a Escritura, falei há pouco de Saul e de Davi, não é? Se você ver, os pecados de Davi foram muito mais graves. Quais eram os pecados de Saul? Desobediência reiterada. Quais foram os pecados de Davi? Adultério, homicídio, o censo, que morreram 70 mil pessoas. Mas qual a diferença de um e do outro? O Davi se arrependeu. O Davi era bom de arrependimento, ele não era bom de argumento como o Saul. O Saul nunca errava, como eu disse há pouco, quem errava foi o profeta que não chegou na hora, um atrasado, eu tive que oferecer o sacrifício que não chegou na hora. Não, essas ovelhas aí, esse rebanho aí, não é culpa minha não, foi o povo que quis trazer. Davi não, Davi dizia, foi eu que peguei. Quando ele pecou com a Batseba e mandou matar Urias, ele disse, foi eu que peguei. É Davi que diz no Salmo 32, versículo 1, bem-aventurado o homem que tem perdão. Perdão
alcança o perdão do Senhor. Quando ele faz o censo e morrem 70 mil pessoas, ele vai dizer, fui eu que pequei, que o castigo caia sobre mim, sobre a minha casa. Então, arrependimento. Em primeiro lugar, fruto de arrependimento. É o que João Batista profetiza, Lucas capítulo 2. Produzam frutos de arrependimento. Mas o segundo tipo de fruto, e é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. O que é o fruto do Espírito? 9 características do caráter de Jesus que evidenciam que de fato eu sou cristão. Que de fato eu sou seguidor de Cristo. Então, se de fato eu ando com Jesus, se Deus habita em mim, diga comigo, eu vou ser a cada dia uma pessoa, diga comigo, amorosa, pacífica, alegre, mansa, bondosa, benigna, longânima, fiel, temperada. E aí tem algumas outras características, dentre elas misericordiosa, perdoadora. São evidências de que, de fato, o Espírito Santo... Irmãos, preste atenção. Durante muito tempo se dizia, né, até mesmo nos meios evangélicos, que uma pessoa cheia do Espírito Santo era aquela que falava em línguas. Falar em língua é bom? É bom, é maravilhoso, é ótimo. Mas não adianta falar em línguas e não ter fruto do Espírito Santo. Porque Jesus diz que se conhece o fruto a árvore pelo fruto. Caráter de Deus. Se o Espírito Santo habita em mim, eu vou ser amoroso e não rancoroso. Se o Espírito Santo habita em mim, eu vou ser alegre. Se o Espírito Santo habita em mim, eu vou ser pacífico. Compreenda que uma árvore, desde o tempo que a semente é plantada, ela leva um tempo para crescer e amadurecer e frutificar. Mas tem que crescer. Diga para quem está do lado, se você for figueira seca, você vai ser cortado. Sabe que vai ser lançado fora. João 15, Jesus diz, a árvore que está dando fruto, ele vai podando para que dê mais. O que é a poda? É o alinhamento. Aqui, ali, acolá, para sempre produzir mais fruto. E o terceiro tipo de fruto, se você quiser anotar, João 15:16, Jesus disse, não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês e vos nomeei para que vaz e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, eu vos conceda. O que é esse terceiro tipo de fruto? Vidas salvas, tocadas, alimentadas pelo fruto do Senhor na minha vida. Como assim, pastor? Se você é árvore frutífera, você vai levar esse fruto para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho, vão ver o amor de Deus em você, a alegria do Senhor no teu coração, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Quem está entendendo, agora a Deus, esse mundo, as marido está cheio de pessoas, o coração cheio de ódio, de raiva, o coração cheio de tristeza, de angústia, que não tem paciência para nada, que não tem paga na língua, mas eu e você temos que consertar o nosso coração, eu e você temos que proteger o nosso fruto, para o nome do Senhor, você foi cuidado. Nós somos plantação do Senhor. Ai, que Isaías 61. Volta lá comigo em Hebreus 3, versículo 12, onde começamos a mensagem. Nós temos que manter o nosso coração limpo. Manter o coração limpo. Não deixá-lo endurecer. A Escritura deixa claro, Provérbios 3, versículo 26, Deus vai dizer, filho meu, dá-me o teu coração. Hebreus 3, versículo 12, onde começamos a mensagem. Vede, irmãos, que nunca é nunca, sim ou não? Nunca é nunca. Nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar de Deus vivo. Irmãos, está cheio de exemplo na Bíblia. Pega um Caim que matou o Abel. Pega os irmãos de José, o que fizeram com ele. Pega nos dias de Josué, um Acã. Nos dias de Jesus, um Judas, nos tempos da igreja, um Ananias e uma Safira. Está cheio de exemplo na Bíblia. E diga para quem está ao teu lado, é bom você abrir seu olho, viu? Tome cuidado, tome cuidado. Olha o versículo 13. Antes, exortai-vos, encorajai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Querido, o mundo já do maligno, isso não vai mudar, o maligno não vai se converter, ele trabalha, ele veio para matar, roubar, destruir, ele trabalha basicamente com sexo, dinheiro e poder, as linhas de pecado, e isso não vai mudar enquanto estivermos aqui.
Tem gente difícil? Tem. Talvez tenha gente difícil lá na tua casa. Talvez teu marido seja um Nabal. Talvez tua mulher seja uma Penina. Talvez seus filhos sejam difíceis. Mas enquanto estiver em você, produza fruto. Enquanto estiver em você, conserva um coração bom. Enquanto estiver em você, ore e clame. Enquanto estiver em você, abraça. Enquanto estiver em você, faz a tua parte. Quem entendeu, diga glória a Deus. Leve fruto. Faça a diferença. Faça a diferença. Já lhe contei sobre a diaconisa lá de Natal? Vou lhe contar. Quem já ouviu vai ouvir de novo, quem não ouviu vai ouvir. Chegamos numa igreja lá em Natal, uma senhora diaconisa, 65 anos de idade na época. Hoje já passou de 70, né? E ela, uma serva temente e fiel. Chegava sempre cedo, cuidava de tudo, as coisas, tarefas da igreja. E minha esposa e eu, a partir do momento que você tem fruto do Espírito, você tem que compartilhar com os outros esse fruto. Sempre gostamos de abraçar. E aí íamos abraçar ela em posição de sentido, assim, ó, parecia um soldado. E a gente abraçava ela não gosta de abraço. Eu falei, não quero saber, eu gosto. Aí ela com a mão para cá, e eu abraçando, minha esposa abraçando, e ela com a mão para cá. Outro dia, a gente ia abraçar ela, praticamente em posição de sentido, e a gente abraçava. E aí foi passando os dias, ela daquele mesmo jeito. Eu vim saber depois o porquê, mas ela lá, não gosto de abraço não, dava uma risadinha, eu não gosto. Eu falei, a gente gosta. A senhora não gosta, não tem problema não, a gente gosta. E aí foi indo, um belo dia o Espírito Santo me pegou, eu falei, olha, diaconisa fulano, o negócio é o seguinte, estava minha esposa do lado, eu falei, olha, abaixo de Jesus aqui na igreja, a autoridade sou eu, e a partir de agora a senhora vai fazer o seguinte, quando chegar na igreja, não é para ir limpar banheiro, arrumar, não varrer nada, arrumar nada. Quando a senhora chegar na igreja, a primeira coisa, a senhora vai vir no meu gabinete, dar um abraço à minha esposa e mim. É mesmo, pastor? Eu falei, obedeça! Abaixo de Jesus, a autoridade sou eu! Sim, senhor, pastor. E foi só por obediência. Era sempre uma cara sisuda, bateu na porta. Pastor, minha esposa levantou, diaconisa, vem cá, querida, dá um abraço. Posição de sentido. E a gente abraçando. Passou um dia, passou dois, passou uma semana. Dali a pouco, né, já começou a levantar a mão para abraçar também. Dali a pouco já começou a abrir um sorriso. Tem um ditado que diz assim, água mole em pedra dura, tanto bate. Diga para quem está do lado, não desiste não, viu? Diga, ainda que esse marido seja difícil, ainda que esse familiar seja difícil, conserve você o teu coração cheio do Espírito Santo, conserve você a palavra, ainda que queira que você não deixe. Irmão, tem gente aí que mata os outros. Tem gente aí indiferente. Dentro de casa, no trabalho, nos altares. Isso é perigoso. Isso é terrível. Não podemos cair no engano do pecado. Não podemos deixar o coração endurecer. Preste atenção no que estiver em você. Ainda que o outro não te abrace, abrace você. Ainda que o outro não te ame, ame você. Ainda que alguém na tua casa não queira saber de Jesus, seja você o que quer, o que intercede, o que ora, o que profetiza. Clame sempre, creia sempre, profetize. Se ele ou ela não for salvo, não quiser, problema é dele. Você fez a sua parte. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E se você fizer a sua parte, além de salvo, chegará naquele glorioso dia, você receberá galardão do Senhor, recompensa. Agora, se você for um omisso, um negligente, você nem salvo vai ser. Isso é seríssimo. Mateus 25, Jesus conta 3 parábolas escatológicas. A segunda é a dos talentos. Um senhor chamou seus servos, deu a cada um os talentos segundo a sua capacidade. A um deu 5, ao deu 2, ao deu 1. O que tinha 5 trabalhou, se empenhou, porque ele tinha certeza. Eu não sei quando o meu senhor voltará, mas quando ele voltar, eu tenho que prestar contas. Trabalhou, se engajou, dobrou a quantidade de talentos. E só a guisa de esclarecimento, um talento eram 35 quilos de ouro. Transformando isso em dinheiro de hoje, estamos falando aí de alguns milhões, não é? O que tinha 5 dobrou. Quando foi a prestação de contas, o Senhor diz, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito eu te colocarei. O que tinha 2 teve o mesmo pensamento, a mesma intenção, se esforçou, trabalhou, dobrou. E o que tinha 1 fez o quê? Enterrou. E disse, está aqui o que é teu. Sabia eu que o Senhor é um homem mau, que colhe aonde não semeia? Olha que mentira. Atemorizado, eu escondi. Está aqui o que é teu. O Senhor disse, parabéns, é isso mesmo que eu queria? Não. Servo mau e negligente. Tira o talento dele, dá para o outro. Pega ele e lança
nas trevas. Diga para quem está do lado, não caia nesse erro, não. Ô, pastor, mas dentro de casa só tem gente difícil, mas o Espírito Santo vai te dar graça para lidar com essa coisa. Pastor, mas situação da Deus vai renovar com as coisas, Deus vai te fortalecer, depois você vai ser salvo até ele, na tua casa, ele vai levar, ele te levanta, ele te renova, ele te abre no coração, começou a hora na tua vida, e vai te abençoar. Se coloque de pé, meus irmãos. Se coloque de pé. Há muitos anos atrás, no início do ministério, eu ficava encabulado com a situação de, no mesmo culto, na mesma pregação, ao término da reunião, um chorava, se derramava, até dizia: ô pastor, que palavra abençoada, que presença de Deus. Eu ficava feliz em ouvir isso. Quanto outro, no mesmo culto, na hora da oração, né, os olhos fechados, ficava assim, olhando para a minha cara, quando não, olhando para o teto, saía, né, como se, não sei o que eu vim fazer aqui, perder tempo. E aí eu comecei a orar: Senhor, será que o problema sou eu? Será que eu estou orando pouco, jejuando pouco, né? Não estou tendo graça para pregar a palavra, para expor o texto? Será que o problema sou eu? E fui orando, até que o Espírito Santo me disse: não, o problema não é você não. É que um veio para prestar culto para mim e prestou, e entrou na minha presença e ouviu a minha voz através da sua vida. O outro só estava aí, olhando para você, olhando para a vida dos outros, olhando para o teto, não prestou culto, não abriu o coração nem nada. Ô irmão, eu descansei de lá para cá. Não estou mais nem preocupado com você, eu venho para prestar culto a Deus. Se você vem também, glória a Deus, nós vamos entrar no santo do santo, vamos chegar aqui cheio da loucura, você vai renovar e fortalecer. Mas se você só vem perder tempo, que pena para você, querido. Abre o coração enquanto é tempo. Senão, você corre um sério risco de virar um religioso. Segundo as estatísticas do governo, o IBGE diz que até 2030 os evangélicos serão a maior religião do país. Irmão, já vivemos em dias de evangélico não praticante. E a Bíblia não nos convida a ser meramente ouvintes, mas praticantes da palavra. Praticantes. E eu pergunto: você quer conservar a palavra no seu coração? Você quer manter os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo? Você quer deixar Ele aperfeiçoar na tua vida a boa obra que Ele começou, para que Ele faça em você e através de você?